A maioria das pessoas pensa no Templo de Jerusalém como um prédio religioso, mas Herodes transformou aquilo num complexo gigantesco, com muralhas de contenção, pedras colossais e uma esplanada que não parece obra de gente comum. E aqui vai a pergunta: como um rei conhecido por política e poder conseguiu construir uma das maiores obras do mundo antigo? E por que esse templo virou o cenário de alguns dos momentos mais decisivos da história bíblica? Hoje você vai ver o que sabemos com base em fontes antigas e arqueologia, o que é reconstrução técnica e o que é hipótese, sem exagero. E no final, eu quero trazer isso para a sua vida, como consolo de Deus quando parece que tudo está desmoronando. Se você gosta desse estilo, Bíblia com contexto histórico e sem exagero, deixa o like e se inscreve. Isso me ajuda a continuar trazendo vídeos assim. Para entender a obra, você precisa entender o homem. Herodes queria duas coisas ao mesmo tempo. 1. Legitimidade diante do povo judeu. E 2. Prestígio diante de Roma. A reforma do templo não foi um puxadinho. Foi um projeto nacional. Fontes antigas registram a iniciativa de Herodes e descrevem partes do processo e do tamanho da obra. E no próprio Novo Testamento aparece um detalhe que combina com essa grande reforma. Quando Jesus fala do templo, o texto registra a frase: em 46 anos, este templo foi edificado, mostrando que era uma obra longa e marcante na memória do povo. Muita gente imagina que Herodes apenas reformou o templo, mas a grande virada foi a plataforma. O monte do templo tem um topo irregular. Para criar uma esplanada enorme, o projeto precisou de 4 coisas: muralhas de contenção muito espessas, aterro para nivelar o interior, drenagem e planejamento do peso, e blocos de pedra encaixados com precisão. Isso não é palpite moderno, é exatamente o tipo de estrutura que escavações e estudos descrevem como obra de contenção e preenchimento do platô. Aqui eu vou ser cuidadoso. Nós não temos filmagem, então o que existe é análise arqueológica mais engenharia plausível, o que dá para afirmar com segurança: há blocos herodianos enormes nas muralhas de contenção. A técnica de talhe e encaixe é característica do período herodiano. Partes do entorno do muro ocidental e áreas próximas preservam evidências e relatos de escavação. O como provável. Extração em pedreiras próximas. Transporte com rolos, trenós, rampas e muita mão de obra. E assentamento por gravidade e alavanca simples, com nível e prumo. Percebe a diferença? O fato é o tamanho e a técnica visível. O método exato é reconstrução baseada em como obras antigas eram feitas. Para quem era devoto, o templo não era turismo, era medo reverente, era sacrifício, era pureza, era limites claros entre pátios, graus de acesso e santidade. E isso explica por que, mesmo sendo uma obra monumental, o templo tinha algo que não se mede em pedra: peso espiritual. A frase dos 46 anos não é um cronômetro de obra do início ao fim do complexo inteiro. Ela indica um processo grande, conhecido, em andamento por décadas. Exatamente o tipo de coisa que um empreendimento desse tamanho viraria conversa pública. E tem outro detalhe que fontes antigas apontam: partes importantes foram feitas mais rápido e outras etapas se estenderam por muito tempo. O ponto é, não era um canteiro simples, era um sistema vivo, com fases, áreas e ampliações. Muita gente chama o muro ocidental de resto do templo. Tecnicamente, o que ele preserva é principalmente parte das muralhas de contenção do platô, associadas ao grande projeto herodiano. Isso é discutido e descrito em materiais de escavação e divulgação histórica. Ou seja, mesmo quando o templo foi destruído, a base monumental de contenção permaneceu em parte. E isso ajuda a explicar por que aquele lugar continua tão carregado de memória. E aqui entra a parte que aperta o coração. Por maior que seja uma obra, ela não é eterna. O templo foi destruído no contexto da guerra contra Roma no ano 70 depois de Cristo. Isso é amplamente registrado por fontes antigas e pela história. Herodes tentou deixar um símbolo permanente, mas o tempo mostrou: pedra nenhuma sustenta a alma. Agora deixa eu trazer isso para você. Talvez você esteja olhando para sua vida como se fosse um canteiro quebrado, planos interrompidos, portas fechadas, coisas que pareciam sólidas desabando. E a gente aprende aqui uma verdade dura e libertadora: Deus não depende do que é grande por fora para agir por dentro. O templo foi monumental e caiu, mas o consolo de Deus não está preso a uma estrutura.
Está na presença dele guiando, sustentando e reconstruindo você por dentro, mesmo quando por fora parece ruína. Então, se hoje você precisa de direção, faz uma oração simples. Deus, me guia no próximo passo, me dá clareza e paz. Se essa mensagem te trouxe consolo de Deus, se inscreve e ativa o sininho. E se quiser, comenta apenas: Deus me guia. Eu vou ler e orar por você. Deus te abençoe.